revestidos, Senhor Deus, instrumento de bênção. E nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor há de nos salve nessa manhã, poder com graça, para falar, Senhor Deus, ao nosso coração. Abençoa o teu filho no falar e a cada um de nós ouvir, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Nossa, você está bem melhor. Pastor Silvio está sempre muito, pastor Silvio. Fica à vontade, são quase 11 horas. Vamos almoçar de novo, então. Queridos, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Essa é a segunda vez que eu venho aqui. E estava conversando com o pastor Silvio na porta, tinha uma feira antigamente aqui, pastor Silvio, eu liguei pela feira. Eu vou chegar lá, tem uma feira em frente à igreja, que não tinha feira, cadê a igreja agora? Quer dizer que você foi no chá das rosas para comer. Aí agora vai organizar o chá dos espinhos. Deixa isso não. Irmãos queridos, aí homens da igreja, nada de espinho. Também não somos rosas, né? Mas também não somos espinhos, somos servos do Senhor. Quero aqui, de frente da igreja, agradecer ao pastor Santo querido, pela força que deu à minha esposa, pela sua preocupação com o Vânia. Eu vou apresentar a minha família, aqueles que de pé, a Vânia e o Pedro. A Vânia é uma mulher de 3 corações, não é mineira não, tá gente? Ela é de 3 corações porque o primeiro coração foi quando ela nasceu, o segundo quando ela aceitou Jesus, e o terceiro agora pode ser um júnior, praticamente trocou o coração. E Pedro é meu filho vascaíno igual o pai, com muita honra, sofre comigo de vez em quando, é estudante de biomedicina, e eu peço aos irmãos que estejam orando por Pedro para completar 22 aninhos daqui a poucos dias, e Pedro tem sido uma bênção. Às vezes a família está junto com o pastor. Mas pastor Solano, nas juntas de missões mundiais, a gente tem uma frase muito conhecida: Deus une e a junta de missões mundiais separa. Porque em vários momentos, pastor Sidney e a Vânia vai para um canto, para uma igreja, falar de missões, o pastor Fábio vai para outro lugar, e o Pedro fica dividido. Vou com a mãe, vou com o pai, mas eu aconselho aí com a mãe, porque a mãe está em recuperação ainda, e eu continuo pedindo aos irmãos que estejam orando pela Vânia. Sei que os irmãos oraram, sei que o pastor Sidney orou, sei que o pastor Santo orou também. E foi uma bênção. 9 horas de cirurgia, para ser mais correto, 9 horas e 20. Coração no médico aberto, trocar uma válvula muito complicada, muito difícil, mas Deus é um Todo-Poderoso. Por onde eu dizia, eu falava aos irmãos, o coração da minha esposa não vai estar na mão de um médico. O coração da minha esposa está na mão de um Deus Todo-Poderoso. Ele vai trazê-la de volta. E ela está aí pregando. Ontem fez uma. Eu sabia que minha esposa, além de tudo, era atriz. Fez uma representação ontem lá na Bíblia, na ilha, que o pessoal até chorou de ver a esposa representando. Eu sabia que ela era atriz também, então eu conheci agora. Meu querido amigo pastor Silvio, olha, se vocês têm um pastor, pensa num pastor legal aqui no Petrópolis. Petrópolis não, pensa num pastor bacana do Rio de Janeiro. Está aqui, pastor Silvio, gente boa. E além de bacana, um homem alinhado, né, pastor Silvio? Esbelto, eu carrego uma bola comigo, já tem tanto tempo que eu tento me livrar, não consigo. E eu olho o pastor Silvio com essa elegância assim, é uma inveja santa aí, santa aí. Você tem inveja santa, né? Queridos, eu quero falar um pouco da janta, eu não quero me prolongar muito, eu sei que tem a ceia do Senhor, mas eu vim falar com a igreja, com os queridos, algo muito importante. E tenho vivido isso durante 5 anos, nesse período que eu estou na junta. Quando comecei nas juntas de missões mundiais, 5 anos atrás, a junta tinha me oferecido o campus Magé para trabalhar. Um tempo depois, me ofereceu o campus de Petrópolis. E a culpa da Lindora, eu estou aqui da Lindora e da Cris, elas são as culpadas, porque eu fui reclamar lá com o pastor Kelso, que aqui não estava tendo mobilizador, e o pastor Kelso me chamou para vir para cá. E eu estava quietinho, né? Porque eu moro aqui embaixo, se eu descer a serra aqui, eu caio dentro da minha casa, é bem aqui embaixo. Mas ali, a prova do Senhor me mandava um pouquinho mais distante. Aí nós fomos para a Ferromédica, nós fomos para Redis, nós fomos para Paraíba do Sul. E tem sido uma bênção, tem sido algo desgastante, a gente cansa dirigindo, pastor Sandro para lá e para cá, são 2 horas para ir, 2 horas
eu não gosto de à noite, mas uma coisa eu posso testemunhar para os irmãos: tem sido uma bênção. E eu costumo dizer aos meus amigos aqui de Petrópolis que quando eu vim para cá, eu fui muito mais abençoado do que abençoei. Porque aqui fiz amizades, porque aqui tenho amigos que compartilham meus problemas, que compartilham as minhas dificuldades, os meus sonhos. O pastor Sidney é um deles, tem me escutado, tem me ouvido, tem me dado conselhos e a gente caminha junto. Então eu fui muito mais abençoado por Petrópolis, por vocês, do que abençoei. Porque essa troca de amizade, de carinho sincero, pastor Sandro, isso nos faz muito bem. Mas, irmãos, existe um desafio. A Junta de Missões Mundiais esse ano foi, todos os anos eu creio assim, mas esse ano a Junta foi na mosca, vamos dizer assim, quando escolheu o seu tema. Vamos repetir o tema aqui? Porque ele voltará, vamos completar a missão. Vamos juntos? Porque ele voltará, vamos completar a missão. Que missão é essa? Qual é a missão que a Junta tem tentado todos os anos, de 2023 para cá? A Junta tem colocado sempre esse tema, um subtema, vamos dizer assim, vamos completar a missão. Há uns anos atrás, nós mostramos no poder do Espírito, vamos completar a missão, no amor do Pai, vamos completar a missão, e esse ano, porque ele vive e voltará, vamos completar a missão, porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Por que a Junta, pastor Fábio, você pode estar me perguntando, está insistindo nesse tema, vamos completar a missão? Por quê? Porque existe uma missão que a igreja precisa cumprir. Eu vou ler um texto da palavra de Deus, que a irmã pode me ajudar, então, está lá em Apocalipse 7, no verso 9. Se a irmã já puder colocar na projeção, eu agradeço. Mas por que, pastor Fábio, a Junta está insistindo já há 4, 5 anos nesse tema, vamos completar a missão? Eu vou militar aqui, ou já fui militar no dia? Não, ninguém. Pastor, você está acabando isso, né? Antigamente você chegava na igreja, quem era militar aqui? Pastor Santos chamando, eu estava. Tem um ali que salvou. Está servindo? Já deu baixo. Tem um pelo menos salvou. Mas antigamente tinha mais. Na nossa época tinha mais. Meu querido, como é que você chama? André, você estava no quartel quando o comandante, quando o capitão dava uma ordem para você ou para os seus amigos, ordem dada, ordem cumprida. Vamos completar a missão. O general dos generais, o dono da tropa, aquele que tem todo o domínio, nos deu uma missão há quase 2.000 anos atrás e nós ainda não a cumprimos. Se não cumprir, o que acontece, soldado? Cadeia. O dono do mundo nos deu uma missão. Preste atenção aqui em mim, igreja, por favor. O dono do mundo nos deu uma missão, vai completar agora em 2033, 2.000 anos, e nós ainda não cumprimos esta missão. Que missão é essa, pastor Fábio? É fácil. Todos nós sabemos de qual. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Querido amigo, pastor Sidney, amado amigo, Deus tem me dado a honra de conhecer muitas igrejas. Tanto eu quanto o Vânia, às vezes Pedro vai também, estamos conhecendo igrejas que nós não conhecíamos antes. Agora, no início do mês, chegamos lá em Paraíba do Sul, ficamos hospedados ali no hotel e visitamos cerca de 5 igrejas. Dessas, algumas nós não conhecíamos. Deus me dá a honra na igreja de conhecer igrejas fora do Brasil. E quanto
quanto mais eu visito igreja, quanto mais eu conheço igreja, quanto mais eu conheço colegas, pastores, quanto mais eu conheço liderança de igreja, pastor Sandro, mais eu fico me perguntando por que nós ainda não cumprimos a ordem de Jesus. Quero ler o texto bíblico. Gostaria que a igreja lesse comigo. Vamos todos juntos? Depois dessas coisas, eu fiquei. Eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de tribos, de povos, de línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Santo Deus, a tua palavra limpa os nossos corações. Continue falando conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, a missão que o Senhor Jesus nos deu, nós sabemos perfeitamente bem. A igreja estuda a palavra, já tem aqueles que gostam de ouvir e entender. Tenho certeza absoluta que o pastor Cipri ensina a igreja, dá estudo à igreja, os irmãos entendem aquilo que leem na Bíblia. A missão que Deus nos deu é uma só: pregar o Evangelho pela criatura. Mas, amigo pastor Cipri, nós estamos mudando isso. Nós estamos invertendo isso, querido pastor Santo. Na minha época, queridos, eu subia na carroceria do caminhão com muita alegria de isso. Falo isso por Pedro, meu filho, que hoje tem a facilidade do Uber na porta de casa. Quando eu não posso levar, o Uber chega na porta de casa e deixa ele na porta do seu compromisso. E assim com a igreja também. A gente sai de casa, se não quiser vir andando, ou de bicicleta, de moto, quem tem circular no carro, é só chamar o aplicativo, pastor Sandro, 10 minutos eu estou na porta da igreja. Eu sou do tempo, querido, que quando ia para a igreja, tinha que subir na carroceria do caminhão. Eu não sou tão velho assim, um pouquinho, que a barba da manhã, né? Igual o Papai Noel. Mas na minha época, eu estou vendo aqui alguns irmãos de cabelinho branco, alguns irmãos também de cabelinho já branquinho, fora aquele pupito, né? Era uma dificuldade para ir à igreja. Mas eu sei, quando eu não ia na congregação, eu tinha que ir na carroceria do caminhão, eu tinha que andar uma distância longa para chegar na igreja. E minha mãe me segurando pela mão, eu era bem pequenininho ainda, me batizei com 8 anos de idade, e a mãe me pegando pela mão, me arrastando por aqueles lugares longínquos que eu não conhecia ainda, mas tinha o prazer de chegar na igreja para adorar o nome do Senhor, para louvar o Senhor, e via o quanto aquilo era bom para a minha vida. Amada igreja, quanto mais eu conheço outras igrejas, quanto mais visito outras igrejas no Brasil e fora do Brasil, eu vejo que isso está mudando muito. A Bíblia diz, queridos, alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor, que a gente já não tem mais essa alegria mais. As coisas vêm mudando, a gente começa a mudar até mesmo o objetivo da igreja, o papel da igreja, a missão da igreja. Pense comigo aqui uma coisa, virou um shopping, virou um lugar de passeio, virou um lugar de encontro. E o que a gente tem visto, queridos, eu espero que em nome de Jesus, que essa igreja não seja assim. As igrejas hoje são pontos de encontro. Onde os mais novos vão ali para encontrar uma gatinha, onde a menina que está afim de algum namorado vai à igreja, a gente visita até uma outra igreja, onde a gente vem para encontrar um amigo, para ver o pastor Cid, para a sua sapiência. Não, igreja! O Senhor Jesus não nos deixou aqui até hoje para viver uma vida de passeio. Nós não estamos aqui de passeio. Glória a Jesus. Nós não estamos aqui nesse mundo para passear. Vocês que moram aqui nesta bela cidade não estão aqui para conhecer os pontos turísticos. Vocês não estão aqui no bairro para vir aqui visitar um ao outro, ver um ao outro, sair daqui e ir embora para casa como tudo estivesse normal. Não, amada igreja, nós não estamos aqui para encontrar um com o outro de domingo a domingo, de encher
Não, a igreja, a gente não está aqui para isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Você está aqui porque você tem uma missão a cumprir. Não foi dada pelo pastor Silvino. Não foi levantada essa voz pelo pastor Santo do Louvor. Essa voz foi levantada há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. E nós ainda não cumprimos esta missão. Permita, queridos, deixar um pouquinho o texto. Eu quero contar a vocês alguma experiência que tenho visto nesses 5 anos de Junta de Missões Mundiais. Os irmãos conhecem a Língua Oriente. Os irmãos sabem o que acontece com as pessoas que entram ali pregando o Evangelho. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus tem transformado vidas de homens e mulheres na Arábia Saudita através de pessoas que se dispuseram a pregar o Evangelho e a cumprir a missão de Jesus. Você sabe o que acontece com uma família se ela aceitar Jesus? Sabe o que acontece com um filho ou com uma filha se ela se render aos pés de Jesus? A primeira coisa que acontece com ela é expulsa da família. Ela não tem direito mais à herança. Ela não tem direito mais à guarda dos pais. Ela não tem mais direito de estar debaixo do teto dos pais. Ela é colocada para fora de casa. Certo dia, um senhor estava deitado, querendo dormir. Quando ele pegou no sono, ele viu a figura de um homem de branco sentado à cabeceira da sua cama. O pastor Silvio começou a incomodar aquele homem. Aconteceu a primeira vez, aconteceu a segunda vez, ele dormia, pegava no sono, um homem vestido de branco sentado à sua cabeceira. E uma dessas vezes que esse homem apareceu, ele começou a questionar esse homem do sonho, pastor Santo. E aquele homem começou a pensar o que seria aquilo. E ele lembrou uma vez que alguém tinha comentado com ele, bem no secreto, que existia um homem no passado que morreu por ele. Mas ele estava preso ao dinamismo, ele não podia sair. E se saísse, era colocado para fora. Aquele homem se incomodou, querido, ninguém foi lá pregar para ele. Ele viu em sonho a presença de Jesus na vida dele, e ele procurou um dos nossos missionários. E começou a dizer para aquele homem, nosso missionário, assim: olha, eu tenho sonhado com um homem de branco. Eu tenho sonhado constantemente com um homem de branco sentado à minha cama. E o nosso missionário começou a conversar com ele, com Jesus, com muito medo. Como eu disse, irmãos, quem é pego falando de Jesus lá é porco. É forca. Mas o Espírito Santo começou a agradar no coração do missionário, e o missionário começou a pregar para ele. Aquele homem se converteu ao Senhor Jesus. Mas ele tinha 2 opções: tentar enfrentar a família, o pai radical, ou simplesmente fazer a sua barca e ir embora. Mas algo extraordinário aconteceu no coração daquele homem, que ele não quis aquela bênção de receber Jesus só para ele. E ele resolveu falar com o pai e com a mãe. Consequentemente, foi expulso. Não tinha mais dinheiro, não conseguia trabalho na cidade, todo mundo fica sabendo, as portas se fecham. A família não quis mais saber dele. Mas Jesus já tinha feito a obra no coração daquele homem. Aquele homem saiu lá daquele lugar, da Arábia Saudita, foi morar na Turquia. Lá ele fez seminário. Lá ele compartilhou da amizade de outros missionários nossos, missionários da
A sua família inteira foi salva por Jesus. O pai que o expulsou, o abraçou e pediu perdão a ele, porque verdadeiramente Jesus faz a obra. Querida igreja, o que nós precisamos fazer é cumprir a missão. Amados, o que nós precisamos, irmãos e irmãs, é cumprir essa missão que foi dada a nós. Muitos de vocês conhecem, já ouviram falar, pelo menos, da Coreia do Norte. Quantos já ouviram? Lá tem baixo lá no Carasco, né, professor? Ou acho um bocado aqui. Mas vocês sonham se alguém crente uma Bíblia, alguém evangélico, alguém declarar Jesus Salvador, ele é colocado no paredão e vem os soldados se fuzila lá, não tem juramento. Pegou uma Bíblia, pegou falar com Jesus, é preso, levado para a delegacia, para a cadeia, poucos dias depois ele é colocado no paredão e é fuzilado. Nunca antes na história das missões mundiais eu poderia imaginar que um dia alguém ia pregar o Evangelho na Coreia do Norte. Mas Deus levantou uma maioria dessa Jesus. Está sendo gravado o culto? Está gravado? É gravado o culto ou não? É? Quer falar o nome dela? Deus levantou uma pessoa. E nunca antes na história a gente podia imaginar que Deus poderia fazer o que ele fez, não por ele, porque ele é tudo por ele, mas que alguém ia se colocar à disposição para fazer isso. E Deus fez. Hoje, esta igreja tem uma congregação lá nesse país. Por quê? Porque uma pessoa colocou-se à disposição de Deus para completar isso. Eu pergunto à igreja, qual tem sido a nossa participação nisso? Qual tem sido a participação da Igreja Batista Esperança nisso? Qual tem sido a nossa participação para que as pessoas do mundo inteiro consigam entender que existe um Salvador? Qual tem sido a missão de cada um de nós? Qual é a minha parte nessa missão de pregar o Evangelho a toda criatura? E agora eu quero voltar para o texto, porque eu não quero, eu sei que irmãos vencem, mas eu gostaria de compartilhar duas coisas com os irmãos aí. Primeiro texto que nós lemos. Mas o texto João diz o seguinte: olha, depois dessas coisas que aconteceram, os irmãos verem os versos anteriores, vão ver que coisas são essas. Ele disse que olhou e viu uma grande multidão. Uma multidão que ninguém podia contar. E não é uma multidão comum, ele está ali. Todas as nações, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas. João olhou e viu muita gente num lugar maravilhoso. Ele começa a perceber, pensando que ali não existiam pessoas só da sua tribo, só da sua nação. Ele começa a perceber que existiam pessoas ali em todo lugar do mundo. Querida igreja, sabe qual é o meu maior sonho? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos almejar isso. Nós precisamos desejar isso no fundo do nosso coração, mais do que a nossa própria vida. Sabe por quê? Eu não sei se vai ser na tribulação, eu não sei se vai ser antes, não sei se vai ser depois, não fechei questão com isso, não sei se o amigo pastor Santo, pastor Cid, ou pastor Santo já fecharam questão, não sei, eu sei que Jesus Cristo tem que buscar o seu povo. Amém. 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 É isso que eu fui. Agora, a igreja precisa de uma participação superfeita. E nós estamos negligenciando isso. Eu tenho certeza, eu tenho que dar cada um dos irmãos do lado do Rio, André, até o mais idoso, até os cabelos brancos que eu estou vendo aqui de cima, e perguntar a você se você é
Imagine, Senhor Jesus, chamando José, Maria, Sidney, Santo, recebeu por herança aquilo que nos está preparado. Mas a igreja nós temos uma participação nisso. O texto de Mateus 24, verso 14 diz assim: então dará testemunho a todos os povos, todas as nações conhecerão o nome de Jesus. Depois disso, virá o fim. Amada igreja, queridos irmãos, nós temos total participação nisso. Os anjos queriam, esse privilégio, mas Deus deu o privilégio a mim, cada um de nós, de anunciar Jesus Cristo, e depois que todos eles ouviram, aí virá o fim. Mas eu preciso fazer a minha parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Depois que a igreja do Senhor Jesus completar a missão, depois que a igreja do Senhor Jesus abraçar essa missão, depois que a igreja do Senhor Jesus entender que essa missão é nossa, aí sim virá o fim, aí eu vou olhar por todas essas coisas e vou ver a multidão. Ah, meus irmãos, como eu gostaria de olhar para lá e ver ali a Mariazinha, o João, o José, o Antônio, que eu preguei o Evangelho para ele. Como eu gostaria de ver o meu irmão, que hoje está desviado do Evangelho, vive envolvido com coisas terríveis, fazendo trabalho com o inimigo, o homem que foi criado na igreja, hoje está batendo palma para o inimigo. Nós precisamos não gostaria de olhar essa multidão e ver o João passando na minha frente. Como eu gostaria que isso, nessa multidão tivesse meu vizinho, o meu colega do trabalho, da faculdade, que eu compartilhando da glória que está na presença do Senhor Jesus. Essa obrigação é minha, essa missão é minha, e não é de mais ninguém. Essa obrigação é nossa. Deus organize por todo mundo, ouvindo por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós somos filhos de conversão com o colega nosso uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, ou um pouco mais. Ele sentou comigo num lugar e disse assim para mim: pastor Fábio, a minha igreja não faz campanha de missões mundiais. Eu olhei para ele: pastor, mas por quê? Ah, pastor, a minha igreja tem o objetivo de ganhar o Brasil para Cristo. A minha igreja tem como objetivo ganhar o Brasil para Cristo. Glória a Deus das alturas. Glórias ao Senhor Jesus, porque a família que saiu lá dos Estados Unidos sem dinheiro, que as mulheres sustentaram elas, esse casal, a família lá, saiu lá dos Estados Unidos. Atravessou todo o continente, chegou na Bahia. Graças a Deus que aquela família não pensou por esse colega, pastor. É verdade. Porque eu quero ver o Brasil ganhando para Cristo. Já diz o hino, salve a Deus a minha pátria, não é, querido? E eu canto esse hino com muita vontade, muita esperança, pensando que o Senhor realmente seja Deus dessa pátria. Que ninguém precise se curvar diante de alguma coisa, mas só diante do Senhor Jesus. Mas eu quero que o Brasil ganhe para Cristo.
Eu quero aqui encerrar. Mas quero dizer alguma coisa para você. Deus tem feito maravilhas na terra. Deus tem feito maravilhas através de servos de Deus que se colocaram à disposição. Tem os números aí, irmão? Dá para colocar os números? Deus tem feito maravilhas na terra. Deus tem feito obras. Estamos no treino ali, desse tamanho? Ou não? Ah, melhorou, beleza. Está aí os números da junta. Temos hoje 2.510 missionários espalhados pelo mundo. Em 97 nações nisso. Não estou nem olhando. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A junta não tem nenhum missionário no Deus. Eu dito isso por onde eu passo. Vocês estão vendo aí 2.510 missionários, não é isso? Sim ou não? Sim? A junta não tem nenhum missionário no campo. Sabe por quê, irmãos? A junta não tem uma empresa multinacional injetando dinheiro na junta. A junta de São Miguel, assim, ela não tem um fazendeiro lá de Goiás cheio de gado, soja, injetando dinheiro na junta. Sabe quem são esses 2.510 missionários? Da Igreja Batista Esperança Pública. A junta não tem nenhum. Sabe por quê? Porque o dia que as igrejas do Brasil falarem assim, nós não vamos mais fazer campanha, a junta fecha as portas. Ó, melhor ainda, pode. Só para você que vai direto dos números, não dá para citar todos, por causa do tempo. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não se surpreender com o que eu vou dizer. Hoje, as igrejas batistas brasileiras, de 11% a 15% contribuem com missão. De 11% a 15% das igrejas batistas brasileiras cooperam com missões. Não estou dizendo missões mundiais, missões estaduais e missões mundiais. Até 15%. Agora, pensa nos irmãos, a junta tem 2.000. Tem não. A igreja não tem 2.510 missionários no campo. Imagine que isso, pelo menos 20% das igrejas contribuíssem. Como seria melhor? Já ouvi muita coisa. Já ouvi colegas dizendo que a igreja não contribui porque a junta dava cabo zero todo ano para o pastor João Marcos. Ah, mas a igreja não contribui porque eu sei que a junta troca de apartamento todo ano para cada diretor das contribuições mundiais. É mentira. Ah, mas eu sei que a junta gasta metade do dinheiro com viagem de pastores. Mentira. Deixa eu falar para vocês, hoje a junta fica na junta 7% daquilo que vocês contribuem. Ah, por quê, pastor? Eu vou explicar. Tem funcionários da CLT na junta. Tem que pagar luz. Tem que pagar água. Tem que pagar os tributos, não somos imunes a eles, precisa pagar. Esse dia eu fui pagar um incêndio longe daqui, porque me chamaram lá, o cara morreu polícia para assistir, e a pessoa estava dizendo que a gente estava guardando dinheiro. Que os missionários da junta passaram fome no campo. E eu fui pagar esse incêndio, voltei de lá, maravilhado. Sabe por quê? Porque o missionário veio nessa igreja alguns anos atrás, no Índio, não era das condições mundiais, era de uma outra fundação. A junta nunca deixou nenhum missionário passar fome. Muito pelo contrário, além do ordenado, além do sustento, tem sustento na família, tem escola para o filho. Os lugares onde eu não tenho uma saúde boa, eu trabalho com plano de saúde missionária e sua família. Então eu quero dizer isso para a igreja, é o seguinte, queridos, nós precisamos cumprir a nossa parte e tenho certeza, a junta de missões mundiais está cumprindo a parte dela. Agora eu tenho parte com isso. Tudo isso que nós estamos vendo aí, os números que a junta conta toda para a gente, é porque nós, como igreja, nós, como batistas, nós
que ajuda nisso. Pastor, não precisa sustentar os missionários, sim. Mas sabe o que a ajuda precisa? Joelho no chão. A ajuda precisa que essa igreja, nos seus corações, peça a ajuda do pastor Malmar. A ajuda dos missões mundiais precisa que essa igreja se una em oração conosco. E os cidadãos continuem protegendo os nossos missionários que estão no campo. A ajuda de missões mundiais precisa que essa igreja se põe de joelho, pedindo para a vida de cada uma daquelas pessoas que estão lá se ajudando, abandonou casa, abandonou pai, abandonou mãe, abandonou avó, abandonou família. Mas está no lugar que ela sai de casa de manhã cedo, dá um beijo na esposa, um beijo no filho, e diz assim: eu não sei se vou. Porque se alguém aqui no país pegar ela com esta palavra na mão, ela vai ser deputada em praça pública. Ela dá um beijo na esposa, dá um beijo no filho e diz: eu estou saindo, mas eu não sei se volto. Sabe por quê, Maria Igreja? Porque entendeu que a sua missão é pregar o Evangelho a toda criatura. Esta é a missão que Deus deu a cada um de nós. Eu quero olhar para o João. Eu quero olhar para o João. E ver uma grande multidão. Povos, raça, tribos e nações. E ali tem duas coisas no final que é interessante, e aqui eu termino agora. Ele diz ali que são pessoas com vestes brancas. Sabe por quê, igreja? Porque um dia nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. Amém. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, purifica de todo pecado. O céu não é pecado. O céu é para pessoas lavadas, redimidas, purificadas do seu pecado. João viu uma multidão vestida de branco. Eu posso dizer para os irmãos com toda a minha sinceridade no meu coração: eu sou um desses que lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui nesta manhã viveram essa experiência. Muitos de vocês estão aqui há 5 anos, há 10 anos, há 15, os mais velhos há 20, há 25. E um dia cometeram o erro da vida. Um dia cometeram pecados na vida terríveis, bebiam, se prostituíam, fumavam, usavam droga. Um dia Jesus entrou na sua vida e tirou tudo isso. Glória a Deus. E nós somos lavados, por isso que João viu pessoas vestidas de vestes brancas. E ele termina: e com palmas em suas mãos. Sabe o que significa isso? Glorificando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é o dono de todo o universo, aquele que é o dono da obra, aquele que é o dono da missão, aquele que fez, faz e fará tudo por nós. Amém. Obrigado. Mas assim eu quero orar. O que você vai achar do seu cabeça? Pense comigo. O que eu posso fazer para abreviar a obra de Jesus? O que eu posso fazer, o que eu devo fazer para olhar para o João e ver uma multidão e olhar para o lado e ver o meu vizinho? Ver o meu colega de trabalho, ver aquele que está comigo todos os dias, aquele que anda comigo, aquele que estuda comigo na faculdade, aquele que está ao meu lado. O que eu posso fazer para ver essa pessoa lá comigo, glorificando o nome do Senhor? Agora, o que eu posso fazer para abreviar a obra do Senhor Jesus? Eu posso dizer com toda certeza: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém.
Senhor, nós estamos na tua presença nesta hora. Aqui nesta casa, nós adoramos o teu nome. Aqui nós exaltamos o nome que é acima de todo nome. Esta casa, Senhor, exalta aquele que é digno, o único digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Mais uma vez, essa casa abre suas portas para dizer ao mundo que o mundo não está ladeira abaixo, como um caminho desgovernado. Existe que tem todo o mundo. Existe que tem todo o controle. Existe que está à frente de tudo isso e é sabedor de todas as coisas. Esse nome é Jesus. Ó Deus, o Senhor confiou a nós uma missão há quase 2.000 anos atrás e nós não conseguimos cumprir a vida. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Como temos falhado, como temos negligenciado. Mas nós queremos cumprir essa missão. Essa igreja quer cumprir essa missão em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Senhor, eu quero acreditar nesta manhã, os teus servos foram tocados pela unção do teu Espírito e não vou voltar para casa mais quando chegaram aqui, não pela minha palavra, mas pela palavra do Senhor em nome de Jesus. Nós não queremos ser agente secreto do Evangelho, Senhor. Nós queremos ser um anunciante, um pregador, um arauto do Senhor, que vai levar o Evangelho a toda a criatura, a começar pelos meus da minha casa, da nossa casa. Amém, Jesus. Deus bendito, abençoe teu servo, meu querido amigo, amado, pastor Sidney, toma teu servo em tuas mãos, abençoa, protege, que a unção do teu Espírito esteja sobre ele, onde o teu servo colocar por ele no pé, Senhor, esteja abençoando. Quero te pedir também, para o pastor Sandro, abençoa, proteja sua família, o seu trabalho, que função extraordinária que o Senhor tem nas mãos, que ele seja luz no meio daquele lugar, que através da sua vida, do seu testemunho, da palavra que o Senhor colocar em sua boca, ele seja uma luz ali naquele lugar, pregando a tua palavra para as pessoas sofridas no meio de novo. Abençoe o coração de esperança. Você conhece cada família que está aqui. Você conhece o desejo. Você conhece sonhos. Você conhece problemas. Você conhece as dificuldades. O Senhor conhece as lutas. Mas nós sabemos também, Senhor, que o Senhor tem abençoado a cada um desses que aqui estão. Estamos aqui nesta manhã louvando o teu nome, porque a tua mão está estendida sobre nós. Obrigado, Pai Santo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E agora nós vamos participar desse memorial. Ó Deus bendito, que honra, que privilégio poder participar desse memorial. Verdade, Deus. Nós precisamos anunciar a tua vinda. Sim, Até o momento que o Senhor estiver chegando para buscar a tua igreja. Amém. Nós alejamos isso, nós desejamos isso. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A tua igreja te espera e deseja por isso. Ó Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade. Fica conosco, perdoe os